Olá, gente querida, tudo bem? Mais uma quarta-feira começando com o nosso Dialogar para Avançar. E antes de começar, eu quero agradecer aqui a Casa do Capitão, com meu amigo José Lopes. Almoço e evento é na Casa do Capitão, você sabe disso, a casa maravilhosa. A Promed Laboratórios, do meu amigo Giscardi, em vários cantos da cidade para te atender, laboratórios de alta qualidade e tecnologia. A Web House Soluções em Nuvens de Internet. Daniel Gomes Imobiliária, começando conosco esse mês de setembro. 30 anos no mercado, hein, Daniel? É muito tempo ajudando a transformar a cidade no ramo imobiliário. Grupo Babitonga de Engenharia. InfoHouse, a sua casa do computador. Precisou de computador ou qualquer coisa relacionado à computação é na InfoHouse. Duplicar a sua gráfica rápida, gráfica expressa, tá com problemas, precisa imprimir alguma coisa, não sabe onde, é a Duplicar e é o caminho para você. E a Cid Relojoaria e Ótica, viu, Cid? Eu hoje iria dar para o meu convidado especial aquele presente que você mandou e eu acabei esquecendo. Mas já combinei com ele que eu vou entregar em mãos e ele falou que vai passar aí. E eu estou recebendo no dia de hoje para a gente conversar sobre um assunto que muitos não gostam e outros gostam, mas é um assunto muito importante. O meu amigo Lorival Pizeta, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Joinville e região. O Sindisaúde, carinhosamente conhecido, seja muito bem-vindo, Lorival Pizeta. Obrigado, Elton. Cumprimento a você carinhosamente, também aqui aos que nos ouvem aqui, né? E é bem assim, estamos aqui então para falarmos um pouco do sindicalismo, do que você melhor, do que for melhor pelas suas indagações, as minhas respostas, né? E à disposição, então é um prazer, repito, estarmos aqui nessa conversa. Antes da gente entrar na questão do sindicato, eu queria saber um pouco mais quem é o Lorival Pizeta. O Lorival Pizeta é um joinvilense, veio de onde, é casado, enfim, quem que é um pouquinho dessa vasta experiência do Lorival, quem é o Lorival Pizeta? Lorival Pizeta, como muitos, né, mais da metade de Joinville da época, década de 70, chegou aqui em 71, menino ainda na época, né? Nasci em Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho. Está de perto de Blumenau, né? Italiano. Aí me criei uns anos em Rodeio, que é só italiano mesmo, vieram, a maioria veio de Trento, né? Uhum. Lá da Itália, né? E aqui, como muitos, né? Iniciei a minha vida profissional como comerciário na época, na Catarinense, na drogaria, e depois acabei fazendo parte do Sindicato dos Comerciários por 7 anos, onde está o companheiro Mazinho na presidência hoje, né? Uhum. E de lá auxiliei até depois a criar o sindicato, que nós vamos falar depois um pouquinho mais, né? Fui casado, hoje estou sozinho, mas tenho 2 filhas, 2 netinhos, uma família que se dá muito bem, somos todos companheiros e amigos, né? E Joinville, eu sempre tenho dito, né, que a todos que vêm de fora, desde que a gente também se comprometa, tem que ralar, tem que batalhar, mas todos se dão bem, batalham e lutam, né? Uhum. E eu me dei muito bem na vida sindical e trabalhista, né? Então, em resumo, essa é a nossa rápida exposição da nossa trajetória em Joinville. Legal, legal. O Pizeta é um amigo que eu tenho há muitos anos. Eu me lembro bem, Pizeta, que lá na época de 92 já, eu era um menino de 15 anos de idade, né? Depois veio 93, depois veio o Fora Collor, e no Fora Collor ali eu conheço o Pizeta, subindo o caminhão de som na Praça da Bandeira, o Pizeta já como presidente do sindicato, na luta, na briga para melhorar e transformar a sociedade, e lá eu tive o privilégio de conhecer o Pizeta, e depois, ao longo desses anos todos, né, ora mais perto, ora mais separado, mas sempre com essa relação cordial e admirando o trabalho que tu faz, porque ao contrário de que muitos pensam, né, os sindicatos é baderna, é briga, é isso.
é que não conhece o Sindicato da Saúde, não conhece a forma do Pizeta administrar. Pizeta, são quantos anos à frente do sindicato já? Eu iniciei na presidência do Sindicato da Saúde de Joinville em março de 1988, no ano feliz, onde foi promulgada a nossa Carta Magna, né, dia 5 de outubro daquele ano, em Brasília, e fiquei honrado em você lembrar disso aí, porque realmente nós estamos sempre nessa luta pró-trabalhador, né, uma luta que é histórica, que se chama luta de classe, mas com todo o respeito sempre, com toda a educação, né? E nós sempre estivemos nesse lado que tu bem mencionou aí, que na época que começou no sindicalismo era a época da ditadura, infelizmente, né? Que alguns também não conhecem, ou não querem conhecer, ou não se informam o que era a ditadura, o que era o sindicalismo até 88 e que foi depois da Constituição Federal, né? Então havia um regime antes muito opressor, o sindicato era, na verdade, dominado, pressionado pelo capital selvagem, me refiro, pelos governos, por tudo. Ele era 3 contra 1, por assim dizer, né? E nós participamos de todos os eventos possíveis no Brasil, desde da Constituição, que me recordo que nós íamos para Brasília de ônibus circular, inclusive, para fazer lobby lá em Brasília, para se aprovar o que melhorou na época, tipo, a carga horária era 48 horas semanais na época, se conseguia para 44. Essa paternidade era 90 dias, passou para 120. Hora extra era 25% a mais. A partir de lá, 50. E outros muitos que veio um avanço, né? E depois vieram, como bem lembraste, uma situação do Collor, né? Que aquilo foi uma loucura, né? O Brasil experimentou naquela época também uma decepção muito grande, né? Que ele foi eleito como salvador da pátria, tá? E no fim não era nada daquilo, né? Então aí, como tu bem lembrou, veio fora Collor e assim foi indo. E o nosso lado sempre foi, como eu digo, com todo respeito, sempre do lado que mais fosse sensível à humanização, ao trabalhador e ao social, né? Então nós continuamos nessa lida junto com a grande maioria dos sindicatos que eu conheço no Brasil. E como tu bem colocaste, alguns ainda, uma boa parte, não tem uma conscientização do que é um sindicato, tanto patronal quanto laboral, porque muitos não sabem disso aí, para cada sindicato de empregados, há um também que é patronal, né? Sim. Aquele é mais forte, ele é do capital, né? Então, e não há hoje uma ordem, digamos, no trabalhismo, se não for sindicato, não. Hoje, até nós avaliamos o que seria hoje, por exemplo, uma categoria dos comerciários, o da saúde, o metalúrgico, o mecânico, o Sinditex, que não tivesse uma convenção coletiva, que não estabelecesse uma database, um reajuste, compensação de horas e benefícios. Seria uma enorme desordem. Primeiro porque, desde 94, Elton, desde que entrou o Plano Real, 1 de 7 de 94, de lá para cá, não tem mais lei no Brasil que assegure ao trabalhador empregado qualquer centavo de aumento, de reajuste, de melhoria salarial. Só existe via sindicato. Então, aí é um dos itens que eu sempre dou muita ênfase, né? Que não fossem os acordos coletivos, as convenções, eventualmente os dissídios, seria muito pior. E esse é um trabalho dos sindicatos, que muitas vezes não são acompanhados e reconhecidos, mas sem os sindicatos seria muito pior. Eu me lembro que teve uns anos atrás uma tal de reforma que eles queriam fazer e queriam poder negociar individualmente com cada trabalhador a quantidade de hora, o salário, o formato, mas isso aí é um desrespeito com tudo aquilo que foi avançado, né, e conquistas para o trabalhador. Ainda bem que não virou isso aí, né, mas andou numa linha tênue para acontecer. Mas vamos falar um pouco do Sindicato da Saúde de Joinville, que é um exemplo a ser copiado, né? Eu conheço as estruturas, conheço o trabalho, mas eu queria voltar um pouco no tempo. Em 88, o sindicato já existia ou você é um dos fundadores? Eu fui um que auxiliou a ser fundado, pelo seguinte,
no passado haviam menos sindicatos. E é um fato muito, assim, muito interessante, é que os sindicatos comerciários em Joinville, na época, ele atendia toda a categoria que fosse comércio ou similar ao comércio. Por exemplo, a saúde não tinha seu sindicato. Logo, os empregados, no caso era o Betesda, a Dona Helena, o São José, inclusive, que era uma autarquia com poder, com autonomia. Então, tudo era feito lá no sindicato comercial. E eu lá trabalhava na época. E a federação, naquela época, que era o Evaristo, da capital, ele teve a iniciativa de prestar um trabalho para criar o sindicato dos empregados na saúde de Joinville. Esteve aqui, eu mal me lembrava, ele me lembrou há pouco tempo atrás, que ele disse, olha, eu fui lá em Joinville naquela época, falei contigo, eu imaginava que você fosse contra isso, que não queria perder a fatia da saúde lá, e você nos deu o maior do apoio. Ele me lembrou, e realmente fizemos um trabalho grande na época, e de tal forma que em 78 é que acabou sendo legalizado, criado, reconhecido com carta sindical, o Sindicato dos Empregados na Saúde, 78. E quis o destino depois que, há 10 anos depois, acabei, sem ter nunca planejado isso, voltado à categoria da saúde, ser o presidente, e de lá para cá, graças a Deus, graças a também da minha equipe, de um bom trabalho, sempre reeleito. Era de 3 em 3 anos, agora passou para 5, e estamos lá com uma boa equipe, bons trabalhos, né, fazendo o melhor possível para a categoria. Bom, isso o sindicato vai estar fazendo daqui a alguns anos, daqui a 3 anos, 50 anos, e o Pizeta 40 anos à frente do sindicato. Né? Pizeta, quais são os maiores desafios do Sindicato da Saúde que você já enfrentou e os de agora? Porque eu sei que a vida sindical ela se transformou. Os sindicatos tinham forças antigamente de mobilização, de botar as pessoas na rua, de fazer protestos e tudo mais. Só que as coisas, né, os anos se passaram, o advento da tecnologia, da internet, do celular, e a forma de pensar também mudaram. Acredito também que isso deva ter afetado a forma de fazer sindicalismo no Brasil. Né? Então, esses desafios que você enfrentou, quais... Conta para nós um pouquinho dessa evolução ou retrocesso, não sei se como é que a gente pode olhar, né? Qual o ângulo que você vai olhar, porque para uns dizem que foi avanço, outros foi retrocesso, enfim, conta um pouquinho para nós esses desafios. Outra pergunta tua, Elton, tem todo sentido. Se nós olharmos por um patamar, teremos progresso, sucesso, por outro, prejuízos. Uhum. No passado, tu bem lembraste, eu sou de uma época que se faziam greves todos os anos, algumas greves, eu participava, na época quando o São José, o regional, Darcy Vargas, era tudo conosco, hoje não é mais, que é servidor estatutário, então era muito comum fazermos greves. E as greves elas foram cessando, porque também teve um grande avanço dos empregadores, porque na época havia, infelizmente, uma guerra acirrada entre o capital de trabalho e os empregadores, os patronais não suportavam os trabalhadores. Basta ver a nível nacional, nós tínhamos em São Paulo, na época, o grande líder, que era o Lula, né? E ele era do trabalho, e o capital, e o governo, e a polícia eram contra. Não havia diálogo na época, né? Eu dei um exemplo apenas. Aqui era o mesmo. Mudou isso aí. Os empresários, na sua grande maioria, criaram a conscientização da necessidade de negociar, de avançar até onde fosse possível. Então, esse é o motivo que as greves cessaram. Agora, o ponto principal dos sindicatos, e ainda é o nosso, e sempre foi e sempre será, é o ponto salarial. Nós entendemos que o primeiro item de qualquer pauta de um sindicato é sempre lutar pelas melhorias econômicas da categoria. Claro que tem uma alavanche depois de outros itens,
mas nós temos database em 1 de novembro de Joinville. Temos, então, todo ano, no mínimo uma vez por ano, as negociações, que estamos começando dia 19 de setembro agora. Database é 1 de novembro, então, quando se faz uma pauta para buscar as melhorias com a convenção, ou as convenções que são 3, e mais os acordos, a Unimed, com a Dona Helena, com a Fundação Prorim, com o Hospital de Jaraguá do Sul, tá? Onde se pode buscar, então, melhores salários, melhor valor de vale alimentação, de vale refeição, de ATS, triênio, anuênio, aumentar valores econômicos e também sociais. Então, hoje, nesse particular, comentasse há pouco, Elton, em 17 houve uma reforma trabalhista, que na verdade não foi uma reforma, foi uma deforma, foi a CLT que tinha lá a sua vida desde 43, com coisas que estavam sempre sendo praticadas, foram destruídas numa grande parte. E um item é que essa reforma, ela deu aos sindicatos maior responsabilidade, dizendo que os acordos e as convenções têm valor acima da lei, portanto, sindicatos caiam na luta, vão lutar, porque a lei agora está aqui e vocês poderão mexer acima dela para avançar onde puderem, ou retroagir. Deu esse peso maior e, em contrapartida, ela suprimiu a receita dos sindicatos, que havia até então aquela contribuição sindical, que era 1 dia por ano de cada trabalhador, que significaria 3,3% de um salário ao ano, que não era exorbitante, mas, infelizmente, naquele momento foi suprimido o imposto sindical e cada sindicato ficou com mais trabalho para fazer e menos receita e obrigou, o que é normal, os sindicatos buscarem os seus recursos, claro, com associados, que é o primeiro, e de outra forma aí. Mas, em resumo, os sindicatos têm essa bandeira, que é a bandeira, digamos, econômica, a nível pontual, mas nós também estamos sempre em sintonia com as bandeiras nacionais. Por exemplo, hoje existe aí uma bandeira que se chama o fim da escala 6x1. O que quer dizer isso aí? Nós temos no Brasil uma carga horária hoje alta ainda, 44 horas semanais. Eu falei há pouco, estabelecida no dia 5 de 10 de 88. Só que naquela época não havia tanta automação como temos hoje. Então era quase incompreensível isso aí. Hoje, muitas formas apareceram para dar ao capital mais lucro, mais trabalho, sem o empregado, mas sim as máquinas, a internet, etc. Aí, né? Então nós defendemos que deveria ser reduzida a carga horária. E essa bandeira que eu me referi, do fim da 6x1, é que temos regimes ainda onde o empregado trabalha 6 dias por semana e só folgaria um, porque na verdade não folga. Imagina, nós na saúde, 80% são mulheres, muitas delas com família, com filhos. E nós temos um regime de trabalhar 6 dias e folgar um. Porque a saúde trabalha dia, noite, domingo, etc. Há esse regime. Então, trabalha 6 dias, no 7º dia, o empregado, a empregada, ao invés de folgar, vai ter que fazer um trabalho, a dona de casa, especialmente, né? De casa, se dedicando lá, e quando ela vai descansar um pouquinho, ela vai descansar para no dia seguinte voltar ao trabalho. E hoje se defende, então, o chamado VAT, que é vida além do trabalho. E que vem disso aí. Onde é que está a cultura, o lazer, o esporte, a família? O tempo de qualidade. O tempo de qualidade de vida. Então, temos que criar isso. Não é não trabalhar por não querer. É a necessidade de ter um descanso justo até para refazer o mental, né? Mental e até para preservar a saúde. Claro. Nós temos hoje uma situação tão triste. Quem acompanha aí sabe que foram descobertas, nesses últimos poucos anos, 347 novas doenças
sociais. Psicossomática. E que grande parte disso, toda ela vem do trabalho. Que o trabalho, nem sempre os empresários têm o espírito da humanização. Eles preferem e buscam o lucro. Não estão errados. Eu sempre digo, nas reuniões patronais que eu acompanho, podem fazer a reunião, o seu jantar e tudo, é ótimo. E sempre tratam de como melhorar a empregadora, a empresa, até na saúde. A saúde, essa área hoje é uma área de grandes empresários que prestam um serviço à saúde na área, mas eles sempre visam o lucro, a receita. É um comércio. Um comércio. E isso é bom porque cresce, vem qualidade, vem estrutura, mas vem a parte que eu me refiro sempre. E cadê a parte do empregado? Ele precisa ser mais lembrado, mais motivado. Um exemplo que me lembrei agora. É muito comum nos hospitais de Joinville e Jaraguá, é top, são boas gestões, empresários comprometidos. A toda hora estão buscando uma acreditação de um título internacional, cá, outro lá, etc., e fazem festa. Aí nós vamos negociar, tá? Olha, hospital aqui, mais um avanço aqui. Mas e cadê do empregado? Nós perguntamos, né? Então, se tem avançado um pouco cá, um pouco lá, mas é muito pouco ainda. O crescimento do capital nessa área, em comparando com o trabalhador, estamos perdendo ainda. E não é só na saúde, é na indústria, é no outro comércio. Né? Então, é uma luta que nunca vai parar. Eu sempre digo assim, Elton, os sindicatos, via de regra, são um para-choque para a categoria, que se alguns não têm consciência, mas se eles soubessem quanto pior seria sem o sindicato, talvez dariam até uma despertada. Mas na categoria nossa, eu repito, acho que a categoria nossa tem é consciente, tanto que nós temos 12 mil na categoria hoje e temos uns 4 mil sócios, e isso porque nós temos a parte pública que rouba muito empregado da parte privada. Então, no São José, no Regional, Darcy Vargas, os PA, tá? Eles sempre, aspas, roubam os empregados da parte privada. Então, são sócios nossos, aí eles saem, nós temos que buscar lá novos sócios para poder manter esse equilíbrio aí. Mas mesmo assim dá uns 30% da categoria, que no Brasil, lamentavelmente, está muito abaixo em percentual. Eu quero te perguntar uma coisa, uma pergunta meio polêmica, né? E aí eu vou olhar um olhar não sindicalista, porque eu não sou sindicalista, eu tô do outro lado do balcão. Tranquilo. Será que essa desmotivação ou a vontade de não estar mais sindicalizado não é porque as bandeiras sindicais, e aí eu vou citar uma em espécie, que é a que mais leva o rótulo, né? Porque a CUT, nos seus meios, seus modos operantes, afugentou o trabalhador? Eu te digo assim, em parte pode ser isso, mas pela falta de debate sobre isso aí. Porque nós temos as centrais sindicais no Brasil hoje, que são mais 6 legalizadas, né? E a CUT foi a primeira central sindical criada no Brasil, em 83. O nome é CUT, é Central Única dos Trabalhadores. E assim se pretendia. Eu estava lá naquela época, para a Grande São Paulo. Era para ser a única. Logo em seguida, é democrático, uma parte não concordou com aquela linha de trabalho. Em seguida, outra não. E daí, então, teve a CUT, veio a UGT, que é hoje, veio a Força Sindical, que é hoje, veio a Central. CGT. A CGT foi antes hoje é a UGT, que está lá dentro, mas bem lembrado. Então, eram 16 centrais, chegamos a ter. Para ver como dispersou. Né? Mas todas elas, Elton, de uma forma ou de outra, em sua grande parte, pelo menos, sempre com bandeiras para o trabalhador. Mas eu te entendi.
a CUT um pouco mais agressiva. Isso, Greve exatamente. aqui, greve lá, né? Em alguns pontos tem que ser assim, mas não é o geral, não. Uhum. Às vezes a CUT, uma central, lá na ponta, lá na torre, lá no poder maior, tem um pensamento, mas a base é outra, que aqui em Joinville é uma situação, Caxias do Sul é outra, São Paulo é outra, então tem que saber aonde se está trabalhando. E o sindicalismo, que se chama movimento sindical, então tem que ser o movimento mesmo, tu tem que agir conforme o momento, a negociação nos leva a isso aí, né? Tu pode apertar um pouco agora, tem que soltar um pouco depois, tá? E faz parte tanto do trabalhador, que somos nós, quanto do empregador. Tem que haver a boa-fé, e quando você encontra um empregador que é um pouco mais humano, tu avança mais para o trabalhador, não importa a central. Agora, o que impacta hoje? Empresas de grande porte, vamos chamar de multinacionais, que tem lá o CEO, aonde não há uma negociação, há uma imposição. Uhum. Ou seja, hoje, por exemplo, nós temos aqui em Joinville 3, 4 já grandes da saúde. Eles não sentam na mesa para negociar. Eles mandam um negociador dando um limite muito pequeno e quer, não quer, faça greve. E a greve, tu comentou há pouco, hoje é muito difícil para tu fazer uma greve esperando um sucesso através dela. Não que não possa, mas não acontece. Então, a falta de uma negociação, que às vezes não existe, porque o capital é muito, digamos, ambicioso. Eu vou tentar explicar isso com um fato. Nós temos aqui em Joinville hoje o Apvida, hospital riquíssimo, Muito grande, que movimenta realmente o Brasil e a América do Sul na saúde. O outro é o DASA também, que é outro grande. E esse pessoal, eles deveriam estar pagando um pouco melhor para os trabalhadores. Mas, infelizmente, em muitas situações, pagam pior. o que menos paga. Os que menos pagam em muitos itens. Acho que o que mais paga ainda é a iniciativa pública, né? Felizmente. Não é que paga bem. Não. Tu colocaste ótimo. Fazendo um paralelo ao público e privado, ainda o público paga melhor que o privado. Não, né? eu peguei o teu embalo. É que alguns falam, paga bem. Pagar bem no Brasil é raro. Não. E tu falou muito bonito. Paga melhor. E não é para ninguém se enriquecer. Eu fico muito triste. Eu vi do prefeito, com todo respeito, né? Ele teve uma bandeira desde a primeira campanha dele. E está tudo gravado, se forem verificar aí, que ele pretendia terceirizar, entregar o Hospital São José. Está tentando, né? Ainda, para uma UES. E um item foi que os funcionários, servidores do São José estariam ganhando muito. Isso é um palavrão. Eles ganham melhor do que a parte privada. Sim. Mas não é aqui que estão pagando um pouco melhor. É lá que pagam o pior. Menor, Então tem que termos esse olhar. A válvula é outra, né? É outra válvula. A válvula não é de entrada e de saída. E felizmente, graças a Deus, até agora, já foram anos aí que ele acabou... talvez, reduziu, né? Reduziu. Eu acho que a própria população meio que torceu o nariz, né? Quem conhece torceu o nariz, quem conhece, como nós fizemos vários debates, várias reuniões, eram nós e o Sinced também, e a Jane, que se deve lembrar, uma grande batalha, Câmara de Vereadores, fizemos um evento na Liga e tentamos ao máximo sensibilizar a população, que é um hospital regional, não é só de Joinville, e ele sempre foi o Zequinha, um potencial. É o nosso Zequinha. É o nosso Zequinha, que pode ter um erro aqui, outro lá, mas no geral é o hospital que salvou e salva vidas e vidas e muitas vidas, e não se deve tirar do que é público, ao invés de fortalecê-lo, levá-lo para uma OS que, infelizmente, respeito... A gente não sabe o que está nessa OS, a gente vê vários escândalos aí de OS roubando, passando a mão no dinheiro e não fazendo, recebendo e não cumprindo o seu papel, né? Eu tive na Espanha em janeiro. Legal. E lá na Espanha eles tinham 39 horas semanais de trabalho, e agora baixou para 37. Uma coisa que me chamou a atenção na Espanha, a maioria dos comércios, eles param para o almoço 1h da tarde
e voltam às 15. E é impressionante a rotatividade de pessoas nas lanchonetes nesse horário. Nos barzinhos, tomando seu vinho, tomando sua cerveja, nada de ficar embriagado porque tem que voltar para trabalhar, mas dá aquela espairada na mente. Tá? E isso no Brasil a gente não consegue. Eu sempre digo assim, ó, Joinville é uma cidade industriária. Ela foi forjada e moldada na ideia do industriário, que é o controle total do funcionário. Então o funcionário vai trabalhar na minha empresa, ele vai comprar no meu supermercado, ele vai gastar o dinheiro lá na minha lanchonete, no meu campo de futebol e vai estudar na minha escola. Então há um ciclo vicioso que o dinheiro dele fica circulando entre si e não é só sobre essa questão do dinheiro, é saber aonde está o funcionário. E aí se o funcionário fala, não, eu vou dar uma dançadinha, falo, não pode porque tu vai fazer a hora extra para mim. Então o joinvilense marcou na cabeça dele que eu tenho que ir da escola para o trabalho e do trabalho para casa e da casa para a escola, esse ciclo vicioso. Tanto que hoje eu recebo alguns amigos de fora, eu não tenho aonde levá-los meia-noite para jantar. Porque Joinville não tem essas características noturnas. Aí se você vai para Florianópolis, Balneário Camboriú, São Paulo, você tem 24 horas. E aqui você não tem. Aqui, eu costumo brincar que os restaurantes fecham para almoçar. Mas essa é a visão industriária. Concordo. E só se quebra esse paradigma quando você tem e demonstra força de classe. Exatamente. E os sindicatos se perderam muito disso, né? Aliás, a política, no geral, perdeu-se ao longo desse caminho o seu propósito. E os sindicatos, e aí é uma crítica construtiva, não ao teu sindicato, mas ao movimento sindical, que perdeu-se muito o propósito sindical. No momento em que eu deixo de fazer o movimento sindical ouvindo o que o meu representado pensa, e eu vou fazer só o que a casta, o que a cúpula sindical quer, vai dar um conflito de interesses. Né? E aí, o teu sindicato é um exemplo, eu digo isso, porque a gente não vê o teu sindicato fazendo greve. A gente vê o teu sindicato dialogando com todas as dificuldades que tem, tu já comentaste no programa inteiro, mas é o diálogo. E mais, o teu associado, ele tem serviços onde vale a pena ele tirar o suado dinheiro trabalhado, que já não é muito, e empregar no sindicato. E aí, quando essa questão, a demonização do dia do sindicato, aquele um dia que era doado, né, o dia do sindicato lá, a contribuição sindical, foi uma demonização. Foi. Tá? Por que eu tenho que dar dinheiro para o sindicato se a CUT só faz greve? Eu vou no meu sindicato e não tem nada para mim. E isso foi voz corrente. E aí o próprio trabalhador da categoria disse, não, eu não quero mais dar dinheiro para o sindicato não presta, o sindicato não faz nada, o sindicato não me representa porque só faz greve. Ele nunca ouviu eu aqui, nunca me veio na minha oficina mecânica, nunca me veio no meu local de trabalho e me ouvi. Então, teve isso. Um pouco também é culpa nossa. Eu vou me colocar dentro desse escopo porque a gente pensa politicamente. Então, a culpa é nossa. Teve. Tá? A culpa é nossa. Mas que bom que nós temos não só o Sindisaúde, mas nós temos outros sindicatos. O Sindicato do Comércio, o Mazinho trabalha muito bem. O Sindicato dos Têxteis, a gente não vê. Bom trabalho. Né? Então, eu tenho vocês são, eu acho que o Pizeta ele é presidente da União Sindical. Eu acho que essa União Sindical ela tem um trabalho muito bom na discussão de como enfrentar esses problemas do dia a dia e conseguir dobrar o capital a fim de entender que tem que ser valorizado o principal capital deles, que é o funcionário. Verdade, ser humano. Né?
Perfeito. Lorival Pizeta, eu gostaria muito de te agradecer. Foi um bate-papo maravilhoso. Nós vamos marcar um outro dia para você vir aqui, porque nós temos muito mais coisas para falar, né? Esse movimento sindical, o mundo sindical, ele é um universo que não tem barreiras e não tem... E aí a gente pode entrar na questão do sindicalismo americano, que é muito forte, também. O sindicalismo europeu, né? As cooperações, o cooperativismo, que também é um modelo de, né? De o associativismo. Verdade. Tem muita coisa para a gente conversar e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter vindo aqui, conversado com a gente e poder falar um pouquinho sobre o Sindicato da Saúde de Joinville. E quem quer, só para finalizar, enquanto tu finaliza, eu queria que tu falasse para o nosso telespectador quem tem direito de se associar ao sindicato, qual é o profissional, porque às vezes o cara é professor e quer ir para o teu sindicato, já não pode. Não pode, né? Verdade. E aonde que ele encontra o sindicato, quais são os serviços, enfim, na tua fala final, queria que tu arrematasse com isso. Eu fico muito grato e tu falou bem, falar um pouquinho aqui, eu até havia feito uma pautinha aqui com um pouco de medo de você, que, né, você me perguntando e eu fosse, nem fui para a pautinha, foi tudo tão espontâneo que foi assim dito, né? E o sindicato nosso, como eu falei, ele representa todos os empregados na saúde de Joinville e região. Quando é empregado é porque é CLT, se for servidor já é da parte pública. Então são os que trabalham em laboratórios, em hospitais, em clínicas, etc. Farmácia entra? Farmácia é comércio. Daí. Farmácia é comércio. Tá do Mazinho no caso. Aí, né? Por isso que tu vive falando com o Mazinho. Ó, Mazinho, o pessoal da farmácia vem aqui. Aí é com ele. Então, o caso nosso, nós temos a nossa sede na Rua Chuí, número 30, aqui em Joinville, uma subsede lá em Jaraguá do Sul, na Rua Francisco Fischer, número 60, né? E temos o site, o meu telefone está dia e noite, está à disposição de todos, eles sabem disso aí, ele está em todos os impressos nossos, né? Hoje eu sempre digo, nós andamos com o nosso mundo na mão aqui, que é o 9964-3888, né? E quem quiser se associar, lógico, contactar conosco, é feito até via telefonema, via internet hoje em dia, facilitado, né? E foi dito, realmente, nós procuramos atender da melhor forma possível, sabemos o quanto fizemos, estamos fazendo, mas o quanto falta ainda. Nós temos consciência disso aí, que tem chão pela frente, e Deus que nos dê saúde, vida longa, que o capital cresça, para nós crescermos também buscando a nossa fatia do capital, queremos empresas fortes, hospitais fortes, mas que também entende que, como tu bem colocou, o maior capital deles é o empregado, é o ser humano que será mais reconhecido a partir do seu respeito, os gestos humanos e a parte financeira. Pelo espaço, muito obrigado e sucesso para você aqui. Foi um prazer enorme sentir em você que tem, desde o passado, tu acompanha de verdade, está atualizado. Isso para mim me faz muito bem. Obrigado. Mas, com certeza a gente vai falar outras vezes. Obrigado. E você, meu amigo, que continuou aqui, curtiu essa entrevista, eu peço que curta a nossa página, nossas redes sociais, nosso site, está lá, dialogarparavançar.com.br. Confira o site, assista os nossos vídeos, compartilhe essa live aqui que foi maravilhosa e agradecer mais uma vez a Casa do Capitão, a Promed Laboratórios, a Web House Soluções em Nuvens, Daniel Gomes Imobiliária, o Grupo Babitonga de Engenharia, a InfoHouse Informática, a Duplicare Gráfica Expressa e a CID Relojaria e Ótica. Esses são os nossos parceiros por enquanto, se Deus quiser tem mais vindo aí na frente, que ajuda a gente manter esse programa e a poder ter conversas como essa que eu tive com o Lorival Pizeta, e na semana que vem teremos outro convidado, cada vez se superando mais e trazendo pessoas que realmente fazem a sociedade se transformar de verdade na cidade de Joinville. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado.